Eu ainda não consigo entender. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E isso tem sido um padrão nos últimos 10, 12 anos da minha vida. O que eu faço para poder mudar isso, né? As pessoas que vão ganhando mais dinheiro ao longo da sua vida profissional e vão aumentando os seus gastos também, eu chamo isso de pobre com conforto. Pobre com conforto. E eu respondi para aquele homem dizendo o seguinte, né? Um médico que ganha 25 mil reais por mês, por exemplo, e esse médico não poupa nada e nem investe nada, ele é tão pobre quanto um servente de pedreiro que ganha 1.200 reais por mês e gasta 1.200 reais por mês. Entenda que o servente de pedreiro aqui é meramente ilustrativo, nada contra servente de pedreiro, poderia ser qualquer profissão, poderia não ser médico, poderia ser qualquer profissão. Por que eu digo isso? A diferença desse servente de pedreiro para o médico é o conforto que eles têm na vida deles. Talvez um dependa de saúde pública, o outro tem um plano de saúde. Talvez um ande de ônibus, o outro ande num carro importado. Um tem mais conforto do que o outro. Mas ambos têm a mesma fragilidade financeira. Ambos são pobres, só que um com conforto. É bem comum a gente perceber um comportamento das pessoas, isso é um comportamento baseado numa ilusão social, baseado no ego também, de que quanto mais eu ganho, quanto mais eu ascendo, eu cresço financeiramente, eu preciso fazer com que o meu padrão de vida também cresça. Se eu comprava roupas na Riachuelo e ganhava determinado valor financeiro, eu me torno supervisor de vendas agora, eu cresci na minha carreira, agora não posso mais comprar roupa na Riachuelo, eu tenho que comprar roupa na Renner, na Zara, eu tenho que comprar roupas depois que eu sou promovido de novo, tenho que comprar roupas na Ludalina, tenho que comprar na Ricardo Almeida e vou aumentando o meu padrão e com isso eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo investir, eu não consigo ter uma reserva financeira que seja. Continuo pobre, mas com um pouquinho de conforto. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Então, se você realmente, verdadeiramente está interessado em prosperar, em enriquecer, você precisa mudar esses seus padrões. Quanto mais você ganhar daqui para frente, o primeiro ponto até, né? Se você tem essas receita e despesa equilibrado hoje, se você tem sua receita e despesa desequilibrado, você ganha mais, você gasta mais do que você ganha, você fica no vermelho todo mês, você precisa regularizar isso. Senão você está sendo completamente irresponsável com o seu dinheiro, irresponsável com a sua família, irresponsável com as pessoas ao seu redor. Se você está jogando um jogo onde o seu ganho e as suas despesas estão equilibrados, você precisa das duas uma, aumentar o seu ganho financeiro, ganhando mais, vendendo alguma coisa, aumentando sua performance, enfim, ou você precisa reduzir suas despesas para que você tenha sobra. Você precisa ter sobra. Se você hoje é uma pessoa que já está madura no mercado de trabalho, você precisa ter sobras. Ponto. Isso é inegociável. Você está sendo irresponsável com a sua vida se você não tem sobras. E essa sobra, que talvez vai ser de 5, 10, 20% dos seus ganhos, quando eu comecei poupando 5% do que eu ganhava. Eu não podia poupar mais do que isso lá atrás. Hoje, eu gasto 5% do que eu ganho e eu poupo 95%. A balança inverteu completamente, mas foram anos e anos e anos nesse jogo. Anos e anos e anos. Então, você precisa começar de algum lugar. Então, comece pelo menos poupando 5, 10%, depois vai aumentando isso para 20, 30%. E aí o que vai acontecendo é que você vai aumentando seus ganhos financeiros, reduzindo a sua despesa, tá? Qual a melhor forma de fazer isso? Aumentando sua performance no trabalho. Se você trabalha com alguma coisa variável, que você tenha ganhos variáveis, ou seguramente trabalhando com alguma coisa que você tenha ganhos variáveis. Como, por exemplo, que o seu ganho possa ser escalado, como, por exemplo, empreendendo. É um outro caminho, tá? Quer dizer que você tem que empreender, mas é uma forma, tá?